Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu quero falar um pouco sobre prazer hoje. Prazer, uma das palavras mais... Pega pra mim, por favor, ali, Renatinha. Obrigado. Prazer é uma das palavras mais, talvez, preconceituadas ou mal investida do Evangelho, mal concebida. Prazer. O que é prazer? Como ele se constitui e o que Deus tem pra gente. Você sabe que antes eu fazia a graduação em teologia, eu fiz graduação em música. Eu me formei em arranjo pela Unirio, pela Universidade do Rio de Janeiro. E no primeiro semestre me chamaram para fazer um... Segura aqui para mim, Mauricinho, que eu vou precisar de você daquele negocinho. Isso aí. No primeiro semestre me chamaram para escutar e ver um concerto de música moderna e contemporânea. Piano e violoncelo. E eu cheguei no concerto... Segura aqui o microfone para mim. Cheguei no concerto. Daí os caras chegaram e falaram assim... Foi lá o pianista, o violoncelista. Aí todo mundo aplaudiu. Daí começou o concerto. Todo mundo quieto. Eu falei, o que vai sair daí? Aí foi mais ou menos assim, ó. O cara começou e fez assim. Aí o que eu fiz? Eu saí pra rir. Eu saí pra rir. Eu cheguei do lado de fora, saiu eu e o saxofonista. Alex. Eu falei, Alex, que palhaçada, isso não é música não, cara. Daí a gente ficou um tempão rindo. No final nós voltamos. Aí todo mundo aplaudiu. Aí eu fiquei sabendo que era um recital do fechamento da conclusão de curso de um cara que fez composição. Que é uma matéria não, é uma cadeira que você pode estudar. Você pode estudar na música, fazer composição. Daí quando saí, todo mundo aplaudiu. Bravo, bravo. Eu falei, bravo? Troço esquisito, meu irmão. Daí o camarada, o compositor, foi agradecer, né? Falou, gente, eu agradeço muito os aplausos. Eu queria falar pra vocês que essa peça que vocês acabaram de escutar foi um momento de grande composição, de grande labor pra mim. Eu falei, pô, pra mim eu fazia isso. Daí ele falou assim, não, foi o seguinte, gente. Eu fiquei 6 meses dentro de um manicômio pra tentar entender a mente dos malucos. E compus a partir daí. Eu falei, nossa. Daí eu fui pra casa e voltei a escutar a peça. Daí eu comecei a ver que a concepção dos acordes que ele estava usando, da textura, da paisagem sonora que ele estava fazendo, condiria e até faria sentido dentro de uma realidade. Você sabe que eu até comecei a gostar do negócio depois disso? E a partir dali, o que me gerava riso, que era motivo de chacota, passou a me gerar admiração. Eu quero destacar uma ideia central. A ideia central aqui é a seguinte: só existe a concepção de prazer dentro de um espaço geográfico, o nome disso é cultura, e dentro de uma linha de tempo, o nome disso é história. Só existe prazer dentro de uma cultura e dentro de uma história. Quer ver um exemplo disso? Eu antigamente, quando eu era jovem, falava assim, você quer comer aonde? Eu falava, McDonald's. Rapaz, hoje McDonald's é talvez a última coisa que eu quero comer. Eu gosto de um arroz, feijão, uma carnezinha, uma batatinha, porque afinal ninguém é de ferro, batata frita. Quantos são assim? Quem é que gosta mais de arroz e feijão do que McDonald's? Você tá velho, porque à medida que a gente vai ficando... à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. Antigamente, eu não gostava de salada. Hoje, uma saladinha pega bem pra caraca. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é tempo. O tempo, muitas vezes, inclusive, muda o nosso senso de prazer. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma viagem missionária e pregar 1 mês no Japão.
E a cultura é muito diferente. Nossa, é impressionante como a cultura oriental é diferente. Cheguei lá, eles me levaram no restaurante. E o restaurante era assim, imagina, daqui até lá, assim, um aquáriozão. Daqui até lá, assim, ó, um aquáriozão. Você tinha um monte de peixe, assim, ó. Aí você sentava na mesa e falava assim, o que vocês vão querer? A gente olhava pro aquário e falava, eu quero aquele ali. Eles traziam o peixe vivo. Era vivo. Botavam lá, deixavam debatendo, tiravam escama e começavam a cortar para eu comer. Eu emagreci 10 quilos no Japão. Em nome de Jesus, eu emagreci 10 quilos. Agora, eu glorifiquei a Deus porque não foi a China. Porque imagina, se fosse a China, eu estava ferrado. Sabe qual é o nome disso? Cultura. O senso de prazer, o senso de sabor, ele vai mudando por causa de 2 parâmetros. Cultura e tempo. Não sei se você sabe, mas na Grécia Antiga, as mulheres que eram mais valorizadas eram as mulheres quanto mais gorda, melhor. Dani. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que quanto maior fosse o ventre, mais positiva seria a gestação, melhor poderia abrigar os frutos. Eu ia tirar onda. Aqui, gente, qual é o nome disso? Tempo. Ou seja, o que eu quero chegar à conclusão para vocês é que o prazer é criado pela cultura e pelo tempo. A conclusão óbvia que chegamos, e aí eu quero já apontar para algo que eu vou caminhar em construir com vocês, é que o prazer que é criado pode ser inclusive recriado pela cultura e pelo tempo. Ou seja, prazer é uma questão de significado do que te faz querer, do que te faz desejar. Vou repetir. Prazer é uma questão de significado do que te faz querer. Mais ou menos isso. O que você abre espaço para gerar significado em você é aquilo que vai te dar prazer. Ou seja, nós geramos o nosso próprio prazer. Nós construímos a fome com a vontade de comer. Nós produzimos sede para beber da água que a gente produziu. O senso estético, o senso sensorial é condicionado ao que queremos, ao que nos deixamos afetar, ao que nos imerge incondicionalmente. E a primeira pergunta que eu faço para você é: quais são as suas fontes de prazer? Porque se você é agente do prazer, você é agente e paciente do prazer, ou seja, você constrói e você recebe. Você é o responsável pelas suas fontes, aonde você vai beber. Não tem como. O próprio Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. E hoje, na verdade, eu quero desmascarar uma das maiores mentiras sobre a vida com Cristo. A ideia de que santidade é desvinculada de uma ideia de prazer. E quando penso nessa ideia, porque muitas vezes essa ideia dicotômica, esse dualismo que existe entre prazer e vida com Deus, e prazer e vida no mundo, isso aí, por diversas vezes, foi criado de forma subjetiva no nosso inconsciente. Eu vou mostrar isso para vocês. E o que o texto me remete, aonde ele me coloca, é exatamente na experiência de prazer que Jeremias teve com o próprio Deus, falando sobre as escolhas e as sedes provocadas pelo povo de Israel, em que escolheram uma fonte de prazer que não era plena. Jeremias capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: Deus falando para o próprio profeta, para que ele pudesse profetizar: espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. É mais ou menos assim, Deus falando assim: olha que absurdo que eu estou vendo. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Eu me lembro uma vez que eu estava num projeto missionário, eu estava ministrando louvor numa igreja na Bahia.
E a gente tava muito feliz, mas muito feliz. Tava no final de um projeto. E a gente tava cantando, eu lembro que eu tava tocando e cantando com o microfone aqui. E a gente tava cantando, quando estou em sua presença, dá vontade de... Odeio usar cinto, gente. Até hoje eu odeio usar cinto. Vocês estão rindo, não sei porquê, vocês já foram além, né? Olha que vergonha que eu passei. Quando eu fiz, dá vontade, mas a igreja é cheia, dá vontade de pular a calça, ó, vup, eu fiquei pelado diante da congregação. Sergipe que não foi com vocês. Mas, gente, Deus foi tão misericordioso. Porque quando eu fiz, dá vontade de pular no que desceu, subiu. Vup! Cara, que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Mas eu nunca quis sair da presença de Deus tão rápido. Ai, ai, ai. Gente, que vergonha. É esse senso de vergonha que Deus aqui acendeu um holofote em Israel. Dizendo assim, ele falou assim, ó. Espantem-se, o que está acontecendo? É para ter vergonha. Tenham vergonha do que vocês escolheram. E diz aqui o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Aqui, ele esconde a luz. Ele acende a luz. Deus acende a luz na nudez de Israel. E fala sobre como eles escolheram o prazer. Eles disseram assim, eles cometeram 2 crimes, Deus disse. Primeiro, abandonaram as fontes de água viva, que o texto falou. E segundo, cavaram cisternas rotas para empoçar água de chuva. Para beber aquilo que era sujo, que era lamaçado, aquilo que não prestava. E como alguém explica esse absurdo de alguém abandonar a mim, diz o Senhor, a fonte de água viva e trocar por água empoçada? E aqui está uma mentira central que tem que ser desmascarada para começar bem o ano. Uma mentira central. Santidade não tem a ver com prazer, uma grande mentira. Prazer tem a ver com pecado. Na verdade, você pode falar assim, não, eu aprendi diferente, mas calma. Você vai ver que por diversas vezes nos educaram assim. A lógica central é assim. Ou você escolhe o prazer do pecado, que vai ter um fim ruim, ou você escolhe a intimidade com Deus penitente, de oração, de jejum, de privação, mas vai ter um fim bom. É mais ou menos assim, não dá para você começar bem e ter um final feliz, ou não dá para você começar mal e ter um final triste. Ou você tem um caminho triste, mas num final feliz, ou você tem um caminho feliz e um final triste. É mais ou menos assim, Senhor, tem misericórdia daquele... Pô, o cara vai pra balada, né? Pô, o cara pega geral. Mas não tem problema não, ele vai queimar no colo do capeta. Senhor, estou aqui em jejum e oração, Senhor. Mas está muito difícil a vida, Deus. Mas honra e glória a Ti. Eu vou para o céu. Isso é uma mentira. Mentira, mentira do diabo. A lógica é, o mundo é legal. Claro que os caras do mundo vão se ferrar depois. Mas nós temos essa vida infernal. Mas um dia nós vamos para o céu. Isso é uma mentira. Ensinaram a gente. Vocês lembram? Inclusive, com uma distorção exegética muito grande dos 2 caminhos. Jesus falou, um caminho estreito que leva ao céu, um caminho largo que leva ao inferno. Não é caminho estreito porque é penoso. É caminho estreito porque é só um. Caminho largo porque o outro tem diversas opções. Aí fizeram um quadro dos infernos. Quantos conhecem esse quadro do caminho estreito e caminho longo? Conhece? Cadê o quadro? Olha só, vê se isso aí não é imagem do diabo. Olha aqui, olha no caminho longo aqui, um cassino, caminho longo. Galera se divertindo ali, ó. Muito bom, muito legal, ó, que caminho maravilhoso. No final tudo bem, tem um inferno lá. Mas não tem problema não, no finalzinho eu peço perdoa a Deus, não sei o que. Mas ó, cuidado, porque se não tiver tempo, vê que o nego já vai colocando isso no nosso coração. Sim, como se o medo do inferno nos posicionasse em relação ao que nós acreditamos e sonhamos com Deus. Gente, isso está tudo errado. Você beber água de poço pensando que está bebendo fonte de água viva. Ali, bonito. Aqui do outro lado. O que tem no caminho curto? No caminho estreito? Uma igreja. Reino de Deus, como se o reino de Deus fosse igreja, gente. É algo muito para muito além disso.
Mas, ó, o caminho é curto, tem quase ninguém, a gente chora, faz jejum, ora, privação, mas olha no final o que está acontecendo. Ah, no final tem o céu. Deixa eu falar um negócio para você. Se for assim, eu quero ir pro inferno. Dá mais vontade. Gente, ensinaram errado pra gente. Isso é tudo errado. Vem cá, a escolha que a gente tem que fazer não é entre o prazer do pecado e a privação da santidade. Não tem a ver com isso. Tudo bem que nos ensinaram assim, tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou... Se você falou em gosto, você tem mais de 50 anos. É moral, ilegal ou igoda, tudo bem, gente. Tudo que é gostoso é proibido. Pecaminoso, nada disso. Isso é uma mentira. Mas a gente tem que admitir que a gente gosta de coisa ilegal. Que a gente gosta de coisa imoral. Que o pecado é gostoso, amém, irmãos? Amém, né? Mas pecado é gostoso. Senão ninguém faria. O Paulo Arantes, que é um amigo nosso, foi envolvido com droga, aí ele falou um negócio pra mim, que ele falou, cara, cocaína é bom demais. Cocaína é bom demais. Quando tu cheira aquele negócio ali, aquilo ali te leva para um outro lugar. O pecado é bom. A gente não fala que isso é ruim, é bom. Agora, não é verdade que tudo que é prazeroso é ilegal. Que tudo que é prazeroso é errado. Que tudo que é prazeroso é pecado. De jeito nenhum. Aqui a gente tem um princípio. Dos nossos dois caminhos, que a gente viu ali, dos nossos dois caminhos, que são errados e dimensionados errados, mas nós temos um princípio importantíssimo. Nós não temos que decidir entre o que é prazeroso e o que não é. A verdade é que nós temos que decidir entre dois prazeres. É a primeira coisa que eu quero destacar. Nós temos que decidir entre dois prazeres. São dois. A distinção que nós temos que fazer é entre um prazer do lado de cá e um prazer do lado de lá. Um prazer que é fonte de água viva e outro prazer que é água de chuva. É mais ou menos isso. Mas é verdade que temos tendência a gostar do prazer de água de chuva. Essa é a verdade. Por exemplo, um estuprador que é morto pela polícia. Não dá um negócio assim? Yes. Outro dia eu me peguei vendo bandido sendo executado na internet e meu coração mais ou menos assim, bandido bom, bandido morto. Que besteira. Sabe aquele cara que fala mal de você e descobre um negócio dele assim, pá, que a vergonha dele, daí tu fica assim, Deus é justo. Gente, dá, não vou te enganar, dá um prazer, não dá não? Só que eu vou falar, o nome disso é prazer de água de chuva. É prazer de água empoçada. Prazer de água lamacenta. Prazer de sujeira. Prazer de coisa nojenta. Mas de outro lado existe um prazer também. O prazer do perdão. Eu vou falar, o prazer do perdão, vocês lembram da série Pacificadores? O prazer do perdão é um prazer que excede, inclusive, o nosso entendimento. É um prazer que não faz justiça, mas liberta. É um prazer que não trabalha nos critérios da justiça, mas da justificação. É um prazer que nos liberta e liberta o outro. Existe um prazer e uma alegria de abençoar quem te fez mal. E de repente perceber que seu coração não está mais preso nesse sentimento de mágoa, nesse sentimento de ódio. É prazer de fonte de água viva. É prazer de alegria que passa até... Porque a realidade com Deus é uma realidade que está para além da razão. Uma realidade meta-racional. Até passa por uma razão que inclusive se sente injustiçada e abre mão pelos critérios da graça de um Cristo que levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, para que fôssemos libertos do sentimento de culpa, de ódio, de raiva. É o prazer de água viva que transcende a lógica humana. Prazer de fonte de água viva. Prazer de poça d'água. Veja, é desmistificar essa ideia de penosidade, abstenção, privação com coisa boa, coisa ruim, mas coisa boa. É ruim, mas é bom. Não são dois prazeres.
meus irmãos. São dois prazeres. Há uma alegria em baixar, botar lá na Play Store, pôr um Tinder e cantar a musiquinha. Eu encontrei ela no Tinder. E o sexo promíscuo é bom? É lógico que é bom, pô, senão ninguém faria. E a possibilidade de experimentar uma, experimentar outra. E eu vou falar não só de mulher, mulheres também fazem isso. Experimentar um, experimentar o outro. E tudo aquilo que a gente não foi amado, não deu certo nas nossas relações, a gente se entrega por um momentinho de poça d'água. Porque não se esqueça, a poça d'água também é água. Mas é algo que acaba. Eu vou falar daqui a pouco as características dessa água. O que é mais do que acaba, piora, mata. Há esse prazer. Mas também tem um prazer chamado intimidade, gente. Que faz no dia 31 que os nossos filhos estejam todos de joelho. E a nossa esposa de joelho com a gente. E a gente agradeça pelo ano de 12. Eu fiquei tão feliz. Me mandaram uma foto de eu, minha esposa e meus filhos. E a gente ajoelhado à meia-noite, agradecendo pelo ano e pedindo pelo ano que vem. Há um prazer na intimidade. Há um prazer numa família bem estruturada. Há um prazer em filhos à mesa. Há o prazer de não ter uma vida dupla. De não carregar a culpa. De não ter que esconder mensagem no WhatsApp. De não ter que ter, inclusive, um WhatsApp Business. Num outro celular. Para esconder o seu WhatsApp pessoal. Há um prazer nisso. E vir às luzes, mostrar a sua cara, dar a cara da T. E dizer assim, eu não tenho do que me envergonhar. Porque eu faço das coisas que permeiam, que perpassam, que ficam. As coisas que são dignas, justas, que me dão valor. Eu faço isso prioridade na minha vida. Fonte de água viva. Fonte de água viva. E aí, eu entendo que santidade é o prazer que honra quem merece ser honrado. É o prazer que abençoa quem tem que ser abençoado. É o prazer que entrega o nosso coração para aqueles que merecem nosso afeto. Para aqueles que merecem o nosso amor e vivem de cara limpa, às claras. Isso se chama família. Nesse lugar onde o diabo não pode pisar, não pode colocar o seu dedo, isso se chama santidade. Prazer de fonte de água viva. Porque a santidade não é vida cinzenta com fim dourado. Assim como o pecado também não é vida boa com fim ruim no final. Esse dualismo, por diversas vezes, nos afasta da plenitude que Deus tem pra gente. Não, aqui nós estamos falando de prazer de água de chuva e prazer de fonte de água viva. Dessas duas realidades. Dois prazeres, mas duas escolhas. E aqui eu entendo o salmista, quando fala de Salmo 43, versículo 4, ele fala assim, eu vou ao altar, agora eu friso as próximas palavras, a fonte da minha plena alegria. Fonte é aquilo que gera. Ou seja, a alegria inclusive gera. E daí já me coloca parece até um contrassenso com o início da minha mensagem, dizendo que prazer foi criado. De acordo com o salmista, existe uma relação inata ao prazer. O que quero falar com isso? Que o prazer nos gerou. Assim como o prazer nos gerou, porque Deus nos fez para relacionamento em amor, Efésios 1, 5 e 6, e nós fomos criados para esse prazer com Ele, da mesma forma que o prazer nos gerou, nós podemos gerar o prazer. O que acontece aqui é que existe algo dentro de nós que só pode ser preenchido por um prazer. A verdade é que Deus nos criou para a busca do prazer. Esse prazer, ele pode inclusive ser gerado, mas por diversas vezes nós geramos dentro de nós aquilo que vai nos colocar em direção à poça d'água. Ou esse prazer pode entrar em consonância ao que já existe prazer, que eu chamaria de inato. Antes de existir, existe um vazio dentro de nós, só pode ser preenchido por algo. E essa fonte de prazer é isso que nos faz mergulhar, inclusive naquilo que não vai mais, nunca mais nos dar sede. Você lembra o que aconteceu? Com a mulher adúltera, no poço lá de Samaria, vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Um prazer que é acima dos prazeres.
E quando a gente encontra a nossa querência do que nós construímos em prazer, com um sentido ontológico, com a questão inata, quando há a conclusão, a junção dessas duas realidades, bingo! Nada nos detém em direção a sermos plenos em alegria. É sobre isso. E o salmista fala: eu vou voltar à fonte da minha alegria. E ele continua no capítulo 16, dizendo assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na sua presença há o quê? Plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpétuas. Fomos feitos para o prazer. Mas temos que entender algo. Ele nos fez com uma pecinha faltando. Eu gosto muito de quebra-cabeça. O Theo gosta de quebra-cabeça. Demais, meu filho. Meu filho, ele não consegue focar pra nada, mas no quebra-cabeça ele tira onda. Ele tira onda comigo. É muito legal porque o Theo, da mesma forma que ele gosta de quebra-cabeça, ele gosta de fazer bagunça. Então ele perde as peças do quebra-cabeça. E ele odeia montar um quebra-cabeça. Quem gosta? Começa a montar o quebra-cabeça, ele senta, daí a gente começa o quebra-cabeça pela onde? Pelas pontas. Mas ele não começa não, ele não tem essa consciência. Eu começo, minha mãe que me ensinou, vou montar o quebra-cabeça. A gente começa a fazer o quebra-cabeça da nossa vida. Organiza o quê? Nós precisamos de uma boa família. Tem gente que sabe montar bem o quebra-cabeça da vida. Mas ó, atenção, porque é assim que acontece. Montamos uma família. Depois a gente começa pelas contrastes de cor, que são mais fáceis da gente encontrar os encaixes. Daí a gente bota minha vida profissional, minha vida de relacionamento. Daqui a pouco o Theo começa a montar tudinho assim, ó. Daqui a pouco, quando tá terminando, eu falo assim, putz, que tenha tudo, né? Eu fico assim, que tenha tudo. E por diversas vezes a gente vai montando, daqui a pouco, pum, falta uma peça no final. Aí ele sai. E chora, porque não tem uma peça. Vou falar um negócio para você. Na nossa vida é a mesma coisa. O salmista falou que existe um vazio dentro do nosso coração que só pode ser preenchido, não é pelo quebra-cabeça montado, não. No final das contas a gente monta. No final das contas vai faltar uma peça. E o nome dessa peça é Deus. Estou montando, organizo, faço o meu melhor, mas existe algo dentro de nós que só teremos prazer no que Deus pode nos proporcionar, é na presença dEle que somos mais do que alegres, nós somos abundantes em alegria. Não falo do prazer do pecado, não falo do prazer do pecado que tem aqui, que é algo empossado, e o tipo de prazer que tem aqui, não. Eu falo do prazer eterno. Sabe? O prazer de água de chuva empoçada, o pecado, é o prazer que te desumaniza. É um prazer drenante, que mantém a gente num estado de frustração, de culpa permanente. E aí sabe o que muitos fazem? E eu vou contar o segredo. A gente pensa que mata a sede daquilo que tem provocado sede, bebendo mais água de chuva. E a gente bebe mais água de chuva, como falei agora aqui, o exemplo da pessoa que se drogava em cocaína, é de um êxtase em cocaína a outro êxtase em cocaína, porque quando passa o sentido da droga, o negócio vem que tu sente uma aridez, tu sente uma vontade doida de preencher com algo, um vazio ontológico absurdo. E sabe o que a gente faz? A gente chama o outro abismo, a gente chama o outro prazer e bebe mais poça d'água. E eu vou falar, sabe qual é o resultado? Mais sede. Mais doença, mais sede, mais doença. E eu aprendi que essa poça d'água aí já é uma coisa minha. Essa poça d'água é água salobre. E eu vou falar por quê. Num náufrago, um náufrago, você imagina, para mim é o maior paradoxo do mundo. Geralmente os náufragos, a deriva no mar, eles morrem de sede. Mas tem um monte de água. Por que morrem de sede? Quando não morrem, eles têm que optar. Ou eles morrem de sede, ou eles morrem mais sede por ingerir a água errada. Você sabe que aquela água do mar salgada, aquilo ali, você tomar um dia, começa a paralisar teu rim. Começa a paralisar tudo. Pois aquilo que é água, na verdade, o mata. E quantos de nós pensamos que estamos ingerindo água, aquilo que nos dá prazer, mas na verdade, o que acontece? Acontece que a água salgada que você está ingerindo está paralisando teus órgãos todos.
tudo está indo à perdição, tudo está se perdendo, sabe? Para com isso. O que Deus fala hoje é: vem para a água da vida, vem para a fonte de vida, vem para o prazer eterno. Lembrem, o fruto do Espírito é amor, que diz Gálatas. O fruto do Espírito é amor, paz e alegria no Espírito. E como fazer para ter esse prazer? E aí eu gosto muito de uma confissão cristã, a confissão de Westminster, que fala assim, ó, presta atenção, isso aqui é muito legal, muito importante. Eles definem relação com Deus e a nossa fé de uma forma muito bonita. Ele fala assim: a finalidade suprema da vida é glorificar a Deus, Efésios 1, 5 e 6, e ter alegria nele por toda a eternidade. Percebam? A maneira de glorificarmos a Deus é tendo alegria nele. E um novo mandamento vos dou. Como se eu pudesse dar algum mandamento, né? Mas um novo mandamento vos dou. Busquem o Senhor. Tem gente que busca, mas busca só porque tem medo do inferno. Busquem alegria no Senhor. É bom demais. É sobre a alegria que o texto fala. A maneira de glorificarmos a Deus é tendo alegria nele. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você glorificaria, por exemplo, uma cachoeira cheia de água? Você ficaria ali do lado dela tocando louvor à cachoeira. Glória à cachoeira, glória a Deus, glória à cachoeira. Não, sabe o que você tem que fazer? Você glorifica a cachoeira tirando tua camisa e pulando nela e se imergindo naquela cachoeira, dizendo: como é bom, como é gostoso. Como é gostoso. E é isso que nós precisamos fazer. Mergulhar nele. Afinal, prazer é uma questão de significar o que te faz querer, o que te faz desejar. Prazer gera sede através da imersão. Imersão numa rotina com ele, imersão em tempo, imersão em cultura. Prazer é imersão, é imergir no que ele pode nos dar. Mas prazer também é o que foi gerado em você antes de você existir. Prazer só se encontra em sua plenitude na última peça perdida do seu quebra-cabeça. E o nome dessa peça é Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Até o pardal encontrou um lar e a andorinha encontrou um ninho para si. Mas nós encontramos nos teus altares, Senhor, alegria. Como são felizes os que habitam na tua presença, te louvam perpetuamente. Sento. Começo pela moldura. Monto. A família tá bacana. Pô, tá legal. Começo a montar a minha vida de leitura da Bíblia. Porque tem gente que lê a Bíblia, mas não se relaciona com Deus, tá, gente? Tá bom. Eu tenho que orar. Tem gente que ora e não se relaciona com Deus. Tá bom. Agora minha vida profissional. Pô, minha vida tá tirando muita onda. Daqui a pouco, cadê? Tá faltando uma peça. Procura. Pô, tem algo faltando. Deixa eu falar um negócio. O que te falta é Deus. O que te falta é Deus. Por isso, mergulhe em Deus. Quantos prazeres nós juramos de pé junto que é prazer de água viva. Mas na verdade é prazer de água viva de um Deus com letra minúscula. Então a água também tem letra minúscula. Na verdade é difícil de identificar água viva porque tem muita poça d'água dizendo que é água viva. Tem um monte de crente aqui hoje que foi ensinado o que é ter uma vida com Deus. Mas sabe o que está acontecendo? A gente tem uma vida com Deus e esse é crente ralé. Nós temos uma vida com Deus porque no final das contas, se eu não tiver essa vida difícil aqui agora, sei que eu vou para o inferno no final.
Então, na verdade, nós nos relacionamos com Deus com medo do diabo. Na verdade, nós não relacionamos com o diabo. Porque o nosso medo é do diabo, não é alegria com Deus. Isso é o estado infantil da fé, gente. Evangelho é paz e alegria no Espírito. Quantos de vocês, ou quantos de nós estamos aqui, que estamos nesse caminho porque temos medo do fogo? Para de ser bobo. Viver com Cristo é muito legal. Alegria no Senhor. Pergunta que eu te faço aqui hoje é: você tem coragem de dar nome às suas poças d'água? Sabe, eu dei nome às minhas. Enquanto fazia essa mensagem, eu vou falar, eu me senti mais nu do que aquela vez ministrando louvor na Bahia. Eu vou tentar te ajudar a entender as poças d'água. A pergunta que você tem que fazer hoje é: para onde você corre quando você está com sede e parece que a oração não funciona? E parece que a vida empaca? E parece que Deus fica mudo? Para onde você corre? Qual é o nome dessa poça d'água? Cuidado, cara. Tu tá bebendo uma água que vai parar teu rim. Vai parar tua vida. Sabe? E aí eu bebo água empoçada. Bebo água empoçada. Bebo água salobre. E fico nu na frente de todos. Deus olha para mim e fala: para, rapaz, isso é ridículo. Vem para a fonte de água viva. E Ele me tira daquela poça, daquela lama, e me coloca em pastos verdejantes. Sabe o que é santidade? E eu friso aqui. Santidade é desejar, aspirar, buscar o prazer em Deus. Vamos refazer. Santidade não é buscar Deus, porque tem gente que busca, ainda busca um Deus cheio de poça d'água, com letra. Santidade é buscar o prazer em Deus. Quantas vezes, quando eu era criança, eu levantava, eu lembro que eu aceitei Jesus por causa disso, porque o pastor falou assim: hoje pode ser a sua última chance. Tu vai escolher fogo do inferno ou o céu. Eu com medo fui à frente. Quem não iria? Hoje eu quero dar mais um mandamento para você. Gente, quem sou eu para mandar mandamento? Aqui. Que tal sermos santos, porque a alegria do Senhor é a nossa força? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas nós olhamos para os teus altares e falamos: o centro da nossa alegria está em ti, Senhor dos exércitos. Santidade é mais do que buscar a Deus. Santidade é ter prazer em Deus. Por isso, nomeie as suas poças d'água hoje no nome de Jesus. Nomeie, diga: eu abomino, eu rejeito essas poças em nome de Jesus, e quero prazer na fonte de águas vivas. Estenda a mão para Deus e busca um caminho de beleza, busca um caminho de justiça, busca um caminho de prazer, onde as consequências são formadas no caráter de Cristo em você e não na desfiguração do pecado da sua vida. Existe um grande prazer na obediência do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Há prazer na santidade, e peça a Deus hoje no nome de Jesus que derrame na sua vida esse prazer. Hoje eu não te pergunto, você quer ir para o céu ou para o inferno? Hoje eu te pergunto, você adora a Deus com medo do inferno, ou você está relacionado com Deus porque é tão gostoso estar com Ele que eu quero? Eu gosto muito da Ângela aqui da igreja. A Ângela, mãe da Alana, que está aí. Ela fala assim: Jesus é tão quentinho.
É tão gostoso. É tão bom. Sabe para quem que eu estou pregando hoje? Eu estou pregando para esses crentes que foram ensinados na Bíblia, foram ensinados na oração. Isso aí não está errado, não. Mas hoje a gente precisa dar um passo a mais em maturidade no Senhor. Dizer assim, Senhor, eu não quero. Qual que é a Marta? É a Marta ou a Maria aquela que fica... Eu sempre me esqueço, acho que é a Maria, não é? Maria estava aos pés de Jesus. Então, eu quero passar de Marta para Maria. Eu quero passar. Eu não estou dizendo que a gente trabalhar para o Senhor, orar, isso tudo é muito importante, até porque o início da palavra já nos coloca em termos práticos o que acontece. Veja, que o prazer inato pode conduzir o prazer que é gerado. Mas nunca o contrário, gente. Tem gente que fica em construção de poça d'água aqui e esquece que existe uma peça do quebra-cabeça que falta. E esse prazer nós só encontramos no centro da presença de Deus. Quantos dizem que estão na presença de Deus aqui hoje, mas na verdade estão presos a uma lei, a uma ordem, ao fazer, e dizem que são felizes, são prazerosos, mas na verdade se sentem penitentes. Afinal de contas, o inferno está chegando. Vamos esquecer o inferno hoje. Vamos esquecer o inferno. Vamos esquecer, vamos olhar para o relacionamento com Cristo. E a partir daí, tudo vai se ressignificar. Uma única oração e um único pedido. Melhor, 2022, primeiro culto do ano, perfeito para fazer isso. Perfeito. Hoje é dia de redirecionarmos a nossa fé. E dizer que o prazer no Senhor é a nossa fé para esse ano de 2022. Sabe, eu tenho um negócio para falar para você. Se o seu prazer, de alguma forma, precisa ser ressignificado, mais do que o seu prazer, se existe alguma poça d'água que hoje você precisa entregar ao Senhor, dizendo assim, eu quero correr para as suas fontes de água viva, Senhor. Se existe isso, fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. E nós vamos entregar essas nossas poças d'água ao Senhor. Nós vamos dizer para o Senhor, Senhor, tá aí, pô. Eu quero beber as suas fontes, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Faz tudo novo, Senhor. Eu quero, Senhor, aquilo que me gera prazer. E no seu centro, no centro da sua vontade, eu tenho abundância e alegria. Porque, na verdade, o centro da presença do Senhor é abundante nela. É isso. Cante ao Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas, eu quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Infinito
e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Jesus, carecemos de Ti, Senhor. Carecemos de Ti, ó Pai. Senhor, em o nome de Jesus, que haja um jorrar da Tua presença neste ano de 2022 sobre a Tua igreja, a Tua amada igreja, que é a Tua noiva, Senhor, que anseia pela Tua volta. Pai querido, que haja nos nossos corações, Senhor, aquela sede e fome pela Tua palavra, pela Tua presença, ó Deus. Que haja, Senhor amado, um jorrar do Teu Espírito Santo. Que essa fonte, ó Deus, que o Senhor colocou em nós, a partir do momento em que te recebemos, essa fonte jamais pare de jorrar. Senhor, se há coisas, Pai, que entulharam as nossas vidas, os nossos poços, que possam, Senhor, ser tirado de nós, para que, Senhor amado, venhamos a, como, Senhor, aquela fonte que jorra sem romper, ó Deus, possa, Deus querido, vir, Senhor, com as tuas águas purificadoras, nos limpando, Senhor, e nos colocando, ó Deus querido, conforme Tu queres. Faça a Tua vontade no nosso meio, Senhor. Faça a Tua vontade, ó Deus querido, no meio da Tua igreja. Sim, É o Deus. que nós ansiamos para esse ano, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, um ano marcado pela transformação. Sim, Senhor. Marcado Vem, pela renovação. E venha descendo do Teu Espírito para a Tua igreja. E que Teu coração, Senhor, venhamos a alcançar o governador. Venhamos a alcançar os perdidos, os famintos, Senhor. Aqueles que querem de Ti, aqueles que estão perdidos. Manda a Tua luz. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa Tua igreja. Nós celebramos nessa manhã. Exaltamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Você pode sentar. Nós agora vamos realizar algo marcante na história de qualquer igreja. Jesus, ele veio a esse mundo, ele mostrou que não precisava a gente pagar, e não tinha como a gente pagar com preço o nosso pecado. E ele veio, ele se fez maldição no madeiro, ele se fez maldição por nós. A Bíblia fala que ele se humilhou tanto até obedecer morte de cruz. Isso tudo por mim e por você. Mas tem uma novidade, a gente já sabe. Tudo aquilo que o fez matar, porque ele era Deus Todo-Poderoso e Santo, ao terceiro dia ele ressuscitou, levando sobre si as nossas transgressões. Hoje o Senhor está vivo, e mais do que estar vivo, nosso Deus nos lembra que em breve ele voltará. E eu acho que está próximo, gente. Imagina, gente. E ele vai enxugar do nosso lágrima, dos nossos olhos toda lágrima. Tudo ele vai enxugar. Ele vai refazer tudo aquilo que hoje nós não temos condição de dar conta. Eu tenho falado muito esse versículo, eu falo de novo. Ao Senhor de toda a graça, que nos chamou por sua glória eterna, depois de ter despadecido um pouco, vos aperfeiçoará, confirmará e colocará os vossos pés em firme alicerce. A ele seja a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Hoje, se profetizamos, profetizamos em parte.
Se vemos, vemos em partes, mas haverá um dia que o conheceremos assim como somos conhecidos por Ele. É o que o apóstolo Paulo fala. E hoje nós celebramos um Deus que morreu por nós, mas ressuscitou através do momento da ceia. Quem pode tomar a ceia? Aquele que está em comunhão com a sua igreja, que faz parte da igreja e está em comunhão com ela. A ceia é um memorial, mas também nos coloca diante de uma responsabilidade. Tem muita gente que interpreta o texto de Corinto errado. Tem gente aqui que não toma, eu não sei se é aqui, mas tem gente que não toma ceia há anos. Porque diz que se tem alguma coisa com o irmão, não pode tomar. Realmente não pode, mas o texto de Corinto não fala sobre isso não. O texto de Corinto fala muito claro. Ele fala assim, vai se reconciliar com teu irmão e participa. Sabe o que eu queria profetizar hoje sobre a vida de vocês aqui, que estão aqui? Bota pra mim, pra cá, Andressa. Ali. Isso aqui também. Sabe o que eu queria profetizar? Que hoje, esse ano, primeiro domingo do ano, primeira ceia do ano, de 2022, seja o início de uma nova caminhada de perdão na sua vida. Talvez hoje você está aqui e já não toma ceia um tempão. Mas o Senhor te trouxe essa palavra. Pai, manda um WhatsApp para a pessoa agora. Fala, eu preciso conversar com você. Eu tenho algo para falar com você. Pedir perdão para você. Ou preciso escutar você. Eu preciso me reconciliar com você. Depois você ajeita. Mas hoje participa do corpo de Cristo. Faça isso. Eu creio que essa manhã pode ser manhã de reconciliação do Senhor. Porque Deus quer uma igreja unida. Uma igreja abençoada. Queria que cantássemos uma canção. Vamos cantar? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou meu corpo. Vamos ficar em pé, vamos cantar isso ao Senhor. Diga ao Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aquele que não negou ao seu próprio filho é honrado hoje através da nossa vida indo em direção à cruz. A sua vida está em direção a Cristo. Já estamos crucificados por Cristo. Que não vivam nós, mas Cristo vive em nós. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão.
Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, ó: a coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Olha que lindo. E Ele a trocou pela minha salvação e jamais irá usá-la outra vez. Vamos cantar isso de novo. Sim, é a coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais irá usá-la. Vamos falar isso mais uma vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim, foi feita a nós. Ele a trocou pela minha salvação e jamais irá usá-la outra vez. Ele trocou com a gente. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Por isso ele foi a morte mais morta do mundo. Não sei se isso é possível. Mas ele trocou as nossas vestes de tristeza em vestes de alegria e nos deu uma coroa que não é de espinho, mas uma coroa de vitória e de vida eterna. Sim, da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Eu gosto do final, fala assim, ó: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele fala assim: a morte do Senhor até que venham, porque ele vai voltar e pegar essa igreja. Em obediência à palavra do Senhor, bebamos o vinho. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és. Digno é o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, amém. E que agora a graça do Senhor, a comunhão com o Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com a nossa igreja, com todo o povo de Deus, com a nossa humanidade num momento tão difícil, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém.